Fala galera, hoje é dia de jogar a história e hoje é dia de Marvel's Spider-Man Miles Morales. O jogo foi lançado em 2020 como exclusivo de PlayStation 4 e PlayStation 5 e a versão que foi jogada aqui foi a do PlayStation 4 mesmo. Miles Morales é a sequência do jogo Marvel's Spider-Man de 2018, só que é mais precisamente uma sequência da DLC A Cidade que Nunca Dorme. Por isso, eu já fiz vídeo do game principal, da sua DLC e dos 3 volumes dos quadrinhos do Gamerverse que complementam toda essa história. Eu recomendo que você assista esses vídeos primeiro, antes de continuar esse daqui. O link para eles tá aqui na descrição. Lembrando, como sempre, que o vídeo aqui é para focar na história do jogo. A ideia não é falar sobre desenvolvimento, sobre segredos, easter eggs, sobre assuntos técnicos ou de gameplay. O foco aqui é a história principal, sem side quests, sem itens, sem nada muito extra. E as cenas do game aqui são mais para ilustrar mesmo, por isso vão ter vários cortes. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa mais ou menos um ano depois dos eventos do jogo anterior e da morte de Jefferson Davis, o pai de Miles Morales. Depois de tudo que aconteceu, com o fim da crise do Bafo do Diabo e a guerra de gangues do Hammerhead, Miles Morales e a sua mãe, Hill Morales, se mudaram para o Harlem para continuarem as suas vidas normais. Mas a vida de Miles Morales não tem mais nada de normal, porque agora ele também tem superpoderes. Ele é o mais novo Homem-Aranha. Num dia aparentemente normal, Miles vai até a mercearia para fazer as compras do jantar. No caminho, inclusive, ele vê uma pessoa fazendo numa parede uma pintura do Homem-Aranha. E Miles pergunta se ele vai pintar um novo Aranha também. Mas ele diz que não. O Aranha original é o cara, o outro é só um frangão. De qualquer forma, Miles elogia o trabalho dele e pede direções para a mercearia do Theo. O problema é que no caminho, Miles recebe uma mensagem de Peter Parker, o Homem-Aranha original. Ele pede ajuda para escoltar um comboio, então Miles vai até lá. Miles se encontra com Peter, e depois de esperar que ele tome o seu café, mesmo que de cabeça para baixo, os dois aranhas vão ajudar na escolta que levava alguns dos criminosos que fugiram da balsa no ano passado. E aquele comboio em específico era para levar um dos super vilões que ajudou o Dr. Octopus no incidente do Bafo do Diabo. O problema é que uma das cordas que prendia o container onde estava o criminoso começa a se soltar. Miles, na intenção de ajudar, acaba se apoiando no container e com esse peso extra, a estrutura cai. Com isso, vários fugitivos começam a escapar, mas o problema é quando o tal super vilão também se solta. Aquele era o Rhino. Peter e Miles tentam conter os criminosos menores e o vilão grandalhão. Mas a luta contra o Rhino resulta numa perseguição e numa destruição por toda a cidade, até passando pelos estúdios de J. Jonah Jameson. O real problema é que a perseguição ao Rhino, que é praticamente imparável, os leva até um prédio da empresa de energia Roxxon. E ali a destruição é ainda maior. Enquanto Miles tentava ajudar a polícia lidando com os outros criminosos, Peter acaba sendo nocauteado pelo Rhino. Assim, sozinho diante do imenso inimigo, no meio dos combates e no momento de maior necessidade, Miles surpreende a todos ao despertar um tipo de novo poder, um poder elétrico. E graças a essa nova habilidade, Miles consegue finalmente derrotar e nocautear o Rhino. Com o vilão desacordado, Miles ajuda Peter a retomar a consciência. E nesse momento, soldados da Roxxon aparecem, liderados pelo empresário chamado Simon Krieger, o chefe de pesquisa da Roxxon.
Ele demonstra grande admiração pelos aranhas, principalmente pelo que Miles fez sozinho. A dupla se desculpa pelos estragos, mas Krieger diz que não tem problema. Eles queriam demolir aquele prédio mesmo para uma reestruturação maior, para criar um prédio muito mais tecnológico, o Roxxon Plaza. Então estava tudo certo. Assim, os heróis deixam o Rhino para as autoridades e vão embora. Depois de toda essa confusão, Miles e Peter falam sobre os novos poderes de bioeletricidade de Miles, que estava ansioso para testá-los melhor no dia seguinte. O problema é que Peter diz que não vai poder acompanhá-lo, porque ele vai sair num tipo de férias. Mary Jane vai viajar a trabalho pelo Clarim Diário e chamou Peter para ser o seu fotógrafo, até como uma forma deles descansarem um pouco depois de tudo que aconteceu no último ano. Só que Miles ainda se sente inseguro de cuidar da cidade sozinho, principalmente depois do que aconteceu naquele dia. Mas Peter lhe dá forças, dizendo que por 8 anos ele foi o único Homem-Aranha na cidade. E claro que ele errou bastante, mas foi errando e aprendendo. Inclusive, seriam só por algumas semanas. E como símbolo de confiança, Peter dá um presente para Miles. Assim, depois de fazer um juramento improvisado, prometendo proteger Nova York, Peter vai embora, confiando toda a segurança da cidade a Miles Morales. Miles então vai embora tentando não fazer nada de errado, indo ao encontro do seu amigo Ganke, o único que sabe da sua identidade secreta. E juntos eles abrem o presente de Peter. Era um novo uniforme. Miles veste o uniforme e junto dele vieram mensagens de Peter o encaminhando para novos treinamentos inclusive. E enquanto ele faz esses treinamentos de aprimoramento, Miles recebe uma chamada de Ganke, dizendo que viu algo estranho acontecendo num novo Roxxon Plaza, e sugere que ele dê uma olhada. Mas antes, eles conversam sobre esses novos poderes de bioeletricidade de Miles, e como ele poderia batizar isso de Venom, do tipo de veneno, porque é o que uma aranha teria. De qualquer forma, Miles segue a pista de Ganke e chega no prédio da Roxxon, onde vê uma estrutura estranha. E ao se aproximar, um vídeo é ligado automaticamente no telão, onde Simon Krieger explica o que é aquilo. Aquela estrutura é um reator de Nuform, que seria uma nova espécie de energia supostamente limpa e segura gerada pela Roxxon. E ele quer energizar todo o bairro do Harlem com isso. Segundo Krieger, só um recipiente do Nuform já seria o suficiente para abastecer todo o Harlem pelos próximos 500 anos. E depois do Harlem, toda Manhattan e depois todo mundo. Só que depois de ver esse vídeo, Miles escuta um barulho dentro do prédio e vai investigar. Ele encontra sinais de roubo, e enquanto investiga, Miles é atacado por homens equipados com um tipo de tecnologia desconhecida. O Homem-Aranha enfrenta esses novos inimigos e descobre que eles estavam rastreando as remessas do Nuform, mas ele ainda não sabe o porquê. Mas de qualquer forma, ele deixa os invasores para a polícia e Miles corre para sua casa, porque a sua mãe já estava ficando preocupada. Assim, Miles troca de roupa e entra na sua casa pela janela. Ganke está passando uma semana ali, porque aquela era a semana do Natal. E Rio Morales, a mãe de Miles Morales, pede ajuda para limpar a casa e preparar tudo para o jantar, porque eles vão ter uma visita naquele dia. Quando essa visita chega, para surpresa de Miles, ele vê que se trata de Finn, a sua melhor amiga desde a infância. Finn é recebida por Miles e Rio e é apresentada a Ganke. Todos estavam muito felizes, até relembrando dos velhos tempos, como quando Miles e Finn venceram uma feira de ciência no colégio, onde eles criaram um tipo de conversor de energia portátil. Durante o jantar, Rio pergunta se o irmão de Finn, Rick, ainda trabalha na Roxxon.
Mas Finn tenta desconversar e responde que não sabe como alguém ainda tem coragem de trabalhar lá, principalmente depois da última propaganda eleitoral de Rio Morales, que agora era candidata a vereadora e era contra as ações destrutivas da Roxxon. Aproveitando a situação, Rio pede ajuda para Ganke na divulgação do seu comício nas redes sociais, enquanto Miles e Finn lavam a louça e conversam mais um pouco. Miles percebe que Finn estava meio distraída e pergunta se ela quer conversar, mas ela diz que não naquela noite. Então eles marcam de se encontrar para conversar mais em algum outro momento. No dia seguinte, Ganke cria um tipo de aplicativo onde Miles pode receber pedidos de ajuda dos moradores da cidade. E logo no primeiro teste, quem pede ajuda do Homem-Aranha é alguém chamado Aaron Davis, o tio de Miles Morales. Miles então vai até a estação de metrô onde Aaron trabalha e, sem revelar sua identidade, até tentando disfarçar a sua voz, Miles fala com seu tio. Aaron diz que tem algo de errado no sistema de metrô, como se ele tivesse sido sabotado. Então Miles decide dar uma olhada. No caminho, Aaron se comunica com o Aranha, dizendo que soube de uma invasão na noite anterior no Roxxon Plaza. E Aaron comenta que aquele grupo de ladrões se chama Underground, e são uma espécie de máfia de jovens. E que a líder deles é uma mascarada chamada de Tinkerer. E esse problema no metrô pode ter alguma relação com esse ataque. Miles segue as pistas do tio Aaron e descobre que o Underground era realmente o responsável por sabotar o metrô. Um combate com o sabotador do Underground acontece, e com um pouco mais de investigação, Miles descobre que a Roxxon usava as linhas do metrô para transportar o Nuform. E o Underground sabotou o local para tentar roubá-lo da Roxxon. Assim, acabando com os criminosos, o Homem-Aranha consegue colocar o metrô de volta ao normal. Depois de tudo isso, Miles vai ao encontro de Aaron mais uma vez. E como agradecimento, ele lhe dá um cartão de 1 ano de passe livre de metrô. E ao olhar o nome no cartão, estava escrito Miles Morales. Aaron Davis diz que desconfiou que Miles fosse o novo Homem-Aranha desde que o viu lutar pela TV, porque a forma como ele se esquivava lembrava muito a forma como Miles jogava basquete com o seu pai e o seu tio antigamente. Miles fica meio desconfortável com isso, mas Aaron promete que vai guardar o seu segredo. Depois desse encontro inusitado com seu tio, Miles marca de se encontrar com a sua amiga Finn, no mesmo lugar onde eles sempre se encontravam antigamente, porque ali eles tinham uma cápsula do tempo que o irmão de Finn, Rick Mason, os ajudou a colocar anos atrás. Na época, Rick tinha recém conseguido um emprego na Roxxon, onde ele iria liderar a equipe de energia limpa da empresa. Depois dessa lembrança, eles abrem a cápsula, revelando o prêmio de ciências que a dupla ganhou. E junto desse prêmio, uma foto deles com Rick. Mas Finn demonstra um pouco de desconforto quando Miles menciona Rick. E ele pergunta o que aconteceu. Mas Finn desconversa de novo e diz que tem que ir embora. Miles sente que Finn estava escondendo alguma coisa. Então combina de que, na próxima vez que eles se encontrarem, eles não vão mais guardar segredos. Naquele fim de tarde, Miles e Ganke vão para o local onde a mãe de Miles vai fazer o seu comício. E esse local é justamente em frente ao Roxxon Plaza. Rio Morales não apoia as ações da Roxxon, a acusando de não ser o que diz ser. E que eles não querem o bem para o Harlem. Que aquela sua falsa energia limpa tinha consequências. Durante o discurso da sua mãe, Miles demonstra apreensão, já que na última vez em que ele estava assistindo um discurso de um familiar, o seu pai acabou morto.
E os medos de Miles acabam se mostrando verdadeiros, já que o discurso de Rio Morales é interrompido quando o telão do prédio começa a exibir a imagem de uma figura misteriosa. A líder do Underground. Essa era a Tinkerer. A Tinkerer diz que Simon Krieger é um assassino e que o Underground vai impedir que o Roxxon Plaza seja inaugurado. E com isso, vários membros do Underground começam a aparecer, obrigando Miles a vestir o uniforme de Homem-Aranha. Enquanto Ganke ajuda Rio a ficar em segurança, Miles enfrenta os inimigos no Plaza. E depois de derrotá-los, ele vê explosões e percebe que o Underground está atrás de um caminhão da Roxxon que transportava o uniforme. Assim, Miles vai até a ponte onde o Underground e os soldados da Roxxon estavam prestes a se enfrentarem, e o Homem-Aranha tenta impedir um confronto. Mas a sua tentativa é frustrada pela Tinkerer, que o ataca. Os criminosos estavam atrás do Nuforme, e a Tinkerer pega uma cápsula daquela energia. Miles tenta impedi-la, e ao tocar no cilindro, usando seus poderes elétricos, a máscara da Tinkerer se abre, revelando que ela é, na verdade, Finn. A melhor amiga de Miles é a líder do Underground. Miles é atingido por Finn e cai dentro do caminhão com outras amostras do Nuforme, onde os seus poderes elétricos entram em atrito com essa energia e provocam uma nova explosão. Finn aproveita a chance para fugir com o cilindro que roubou, enquanto Miles se recompõe e enfrenta os membros do Underground que ficaram para trás. O problema é que a explosão do Nuforme atingiu a estrutura da ponte, e ela começa a desmoronar. Miles faz de tudo para salvar as pessoas que ainda estavam nos veículos da ponte, e com muito esforço ele consegue impedir uma catástrofe ainda maior. Mas Miles ficou horrorizado, porque foram os seus poderes que causaram toda aquela destruição. Nesse momento, os soldados da Roxxon aparecem, e Miles acredita que estão ali para ajudá-lo. Mas, para sua surpresa, e também dos civis, eles apontam as suas armas para o herói, mesmo ele se declarando um aliado. E no meio da tensão do momento, Miles desperta um novo poder. Sem nem saber como, ele fica invisível, ou melhor, camuflado, como algumas aranhas fazem. Surpreso com a sua nova habilidade, Miles pensa rápido e foge dali. E no caminho, ele percebe que a sua mãe estava certa. Com aqueles tipos de soldados armados, a Roxxon não era o que dizia ser. No dia seguinte, Miles ainda estava desnorteado. Finn, a sua amiga de infância, é a Tinkerer, líder do Underground, e ela roubou o Nuforme por algum motivo ainda desconhecido. Rio Morales, agora com um gesso no braço depois do que aconteceu na noite anterior, diz que está indo para a sede da sua campanha eleitoral. E Miles fica surpreso, porque acreditava que a sua mãe iria desistir da campanha depois do que aconteceu. Mas a mãe de Miles estava dedicada a lutar pelo seu lar, e diz que os Morales nunca desistem. Miles fica inspirado com aquilo, pensando também no seu pai. E depois que Rio sai, Miles desabafa com Ganke, dizendo que, com seus novos poderes, ele achava que conseguiria fazer tudo que o Homem-Aranha faz. Mas Ganke então comenta que sempre que Miles fala do Homem-Aranha, ele fala do outro. Só que ele é o Homem-Aranha agora. Ele pode resolver os problemas na sua frente do seu jeito. Ele não é Peter Parker, mas ele é o Homem-Aranha. Miles então se convence, e juntos eles começam a trabalhar, a treinar suas novas habilidades, e com a ajuda de Ganke, eles criam um novo uniforme. Assim, com o seu novo traje completamente personalizado, mostrando um pouco mais da sua própria personalidade, Miles se torna mais confiante para ser único, para ser o novo Homem-Aranha.
De volta às ruas então, Miles decide investigar mais a sua amiga Finn. Ele vai até a antiga loja da família dela, que estava abandonada. Mas lá dentro, ele encontra um crachá da Roxxon com a foto de Finn, mas com um nome falso. Ele também encontra uma sala secreta com vários computadores, e num deles, Miles encontra um vídeo onde Finn estava com o seu irmão Rick, que parecia doente. Aparentemente, não só Rick estava doente, mas toda a sua equipe de cientistas, e a culpa era do Nuform. O problema é que Simon Krieger não aceitava isso, e queria continuar com os experimentos usando o Nuform mesmo assim. Esse vídeo foi gravado no dia em que começaram a construir o Roxxon Plaza no Harlem. Mas Krieger estava pulando etapas, ignorando as falhas do projeto. Tudo para apresentar o Nuform o mais rápido possível e, é claro, lucrar com isso. Sendo assim, os irmãos Rick e Finn decidiram impedir o lançamento do Nuform limpando o núcleo e apagando seus dados. Se eles fizerem isso e destruírem o núcleo do Roxxon Plaza, ninguém mais vai conseguir recriar o projeto. O projeto que foi criado pelo próprio Rick. O problema é que tinha outro vídeo depois desse, mostrando apenas Finn desesperada e chorando, dizendo que tudo deu errado. Ela perdeu o celular com as provas e alguma coisa aconteceu com o Rick. Só que antes que Miles pudesse entender, os portões atrás dele se abrem. Eram membros do Underground. Então, usando sua nova habilidade de camuflagem, Miles os derrota, principalmente os incapacitando de forma furtiva. E com isso resolvido, ele começa agora a rastrear o celular de Finn e vai atrás dele. Mas o que ele não percebe é que ele estava sendo observado. A busca o leva até um laboratório da Roxxon, onde Miles invade o local. E ali dentro, a pessoa que o vigiava se revela. Era um ladrão conhecido como Gatuno. Miles imediatamente o ataca, mas o Gatuno não revida e elogia as habilidades do garoto, inclusive o chamando pelo nome. É então que o Gatuno se revela. Era Aaron Davis, o tio de Miles Morales. Descobrir que o seu tio era um supercriminoso fez Miles entender por que o seu pai e a sua mãe se afastaram dele. Mas Aaron não está ali para brigar, e sim para tirar o seu sobrinho dali. Ele diz que já fez trabalhos para Roxxon no passado, e que não é uma boa ideia virar inimigo dessas pessoas. Mas Miles estava decidido a continuar. Aaron então até o ajuda, usando seus conhecimentos para guiar Miles dentro do local. E com a ajuda do seu tio, o Homem-Aranha consegue achar o melhor caminho para transitar por ali. Enquanto ele passava por um duto de ar, Miles vê Simon Krieger com um técnico de laboratório da Roxxon, o cobrando pela produção de mais Nuform. Mas sem o recipiente roubado e sem as anotações de Rick, eles não estão tendo sucesso. Mas Krieger não quer saber de desculpas, e de uma forma bem amedrontadora, ele manda o cientista fazer o seu trabalho. Miles segue em frente, e depois de passar por mais guardas da Roxxon, ele encontra o celular de Finn, caído no local onde ficava o reator do Nuform. Miles acessa o celular, onde vê o resto dos vídeos gravados por Finn e Rick, ali mesmo naquele local. Os dois estavam trabalhando juntos para destruir de vez o Nuform, que deixava as pessoas doentes. Mas Rick caiu numa armadilha. Simon Krieger ativou um campo de força ao redor do Nuform, e Rick ficou dentro dele também. Assim, ele sobrecarrega o reator de propósito, e isso mata Rick Mason. Simon Krieger matou Rick, o irmão de Finn, e revela que estava disposto a sacrificar todos no Harlem, todos da periferia de Nova York, para conseguir avançar nos seus objetivos, porque o lucro importava mais que aquelas pessoas. Depois da morte de Rick,
Soldados entraram na sala para capturar Finn, mas ela conseguiu fugir, só deixando o celular para trás. Descobrir a verdade por trás do que aconteceu com Rick deixa Miles furioso, e ele decide terminar o que Rick e Finn começaram. Então, usando seus poderes elétricos, ele destrói aquele reator de Nuform. Mas com isso, ele também absorve uma grande quantidade de energia, o que o deixa muito mal, como se estivesse sobrecarregando. Até que ele libera uma grande descarga de energia de uma vez, como se fosse uma pequena explosão. E com isso, ele desativa todo o laboratório. O problema é que a sua presença ali foi descoberta, e o celular que poderia servir de prova contra a Roxxon foi destruído. Mas com a ajuda do Gatuno, o Homem-Aranha derrota os soldados da Roxxon e consegue finalmente sair daquele laboratório. Aaron manda Miles sair de vista, se esconder e esperar a poeira baixar. Mas Miles não pode fazer isso, não depois de tudo que descobriu, e porque a sua amiga é a Tinkerer. Sendo assim, Aaron sugere que Miles convença Finn a deixá-lo entrar no Underground, como Miles Morales e não como Homem-Aranha. E uma vez dentro do grupo, ele pode usar as informações ao seu favor. Miles fica apreensivo e pensa que poderia ser melhor contar para Finn a sua identidade secreta. Mas Aaron diz que não é uma boa ideia. Aaron já revelou a sua identidade de Gatuno ao irmão, o pai de Miles, e esperava que o seu irmão o apoiasse, mas não foi o que aconteceu. E ao invés disso, Jefferson Davis caçou o próprio irmão. Então Aaron acredita que, se tivesse mantido seu segredo, talvez ele ainda tivesse a sua família. Assim, Miles então decide seguir os conselhos do tio e marca um encontro com o Finn. Sem revelar que é o Homem-Aranha, Miles conta que foi até a loja da família de Finn procurando por ela e viu uma grande bagunça, como se alguém tivesse acabado de invadir. E ali ele descobriu sobre Rick e o Underground, e ele quer ajudar, entrando no grupo. Finn fica relutante, mas é convencida e leva Miles até o esconderijo secreto do Underground, que ficava num dos prédios abandonados de Wilson Fisk, o rei do crime. O prédio, inclusive, onde ele foi preso, depois de ter sido derrotado pelo Homem-Aranha um ano atrás. Enquanto eles vão para lá, Finn comenta que foi ela quem construiu todos os equipamentos do Underground, e assim se tornou a Tinkerer. Na sede do Underground, Miles aproveita a chance para observar os membros e os seus equipamentos. E ele também descobre que Finn roubou o recipiente de Nuform na intenção de modificá-lo para cumprir os seus objetivos, ainda desconhecidos. Para poder investigar mais, Miles diz que precisa voltar para casa para ajudar a sua mãe com o jantar, já que ela está com o braço engessado. Então, uma vez fora de vista, ele veste o traje de Homem-Aranha e volta para dentro da base, andando pelos dutos de ar e usando as suas habilidades de camuflagem para ouvir as conversas do grupo. Ele encontra Finn reunida com os seus aliados e descobre que alguns membros do Underground também estão doentes por causa da exposição ao Nuform, e que a amostra roubada por eles foi transferida para outro local. Finn diz que a Roxxon obrigou seu irmão a criar o Nuform e ele morreu por causa disso. Então ela não vai parar até derrubar toda a empresa. Usando a sua camuflagem, Miles chega mais perto para analisar o mapa e encontra os outros esconderijos do Underground. E quando Finn e os seus aliados deixam o local, dizendo que vão em direção ao teatro, Miles desfaz a sua camuflagem, mas é visto pelos inimigos, sendo forçado a lutar para sair dali. Fora do prédio então, Miles segue as pistas e as localizações que viu nos mapas e encontra o tal teatro abandonado, que estava sendo fortemente vigiado. Mas, lidando com isso, ele entra no local onde vê uma estrutura que mantinha o Nuform roubado.
Ao analisar aquela estrutura, Miles descobre que Finn está enchendo o uniforme de energia para deixá-lo instável, na intenção de causar uma explosão semelhante àquela na ponte. Só que o alvo dela não é aquele teatro, e sim o Roxxon Plaza. Como o prédio ainda não foi oficialmente inaugurado, teoricamente a explosão não iria ferir nenhum inocente. Mas mesmo assim, Miles não pode arriscar, porque a explosão pode afetar os arredores, atingindo sim inocentes da mesma forma. Sendo assim, ele tenta tirar o uniforme dali. O problema é que os membros do Underground chegam no local, forçando Miles a se livrar deles primeiro, e depois de imobilizar todos os adversários, quem aparece é a própria Tinkerer. Ela pega o uniforme e uma perseguição entre Homem-Aranha e Tinkerer começa pela cidade. Finn se recusa a ouvir o Homem-Aranha, então Miles decide que estava na hora de contar a verdade. Depois de muita perseguição, Tinkerer imobiliza o Aranha e estava pronta para matá-lo. É aí que o Homem-Aranha tira sua máscara, revelando para Finn que é Miles Morales. Essa descoberta surpreende Finn e ela recua. Mas antes que Miles consiga se explicar, a polícia os interrompe e Finn aproveita a situação para fugir dali. Então, sem escolhas, Miles também vai embora. Depois de toda essa confusão, Miles procura o seu tio Aaron, pedindo por conselhos. Ele não está aguentando mais a pressão. Finn, a Roxxon, o Underground, é muita responsabilidade para ele lidar sozinho, só com 17 anos. Mas Aaron diz para ele não se cobrar tanto e tentar buscar um equilíbrio. Inclusive, para ajudar o sobrinho, Aaron dá para ele um projeto incompleto de rimas que o seu tio e o seu pai estavam fazendo, antes da briga separar os dois. E quando Miles finaliza a música, isso ajuda a esquecer um pouco os problemas e espairecer um pouco. Só que enquanto observava o seu sobrinho, alguém tentava falar com o gatuno, mas ele diz que não pode falar no momento. Depois disso, Miles diz ao tio que pretende encontrar com Finn e esclarecer as coisas. Então Aaron pergunta onde ele pretende encontrá-la. E Miles conta que vai marcar na Trinity Church no dia seguinte. Com isso, os dois conversam mais um pouco. E quando Miles vai embora, Aaron retorna aquele contato, dando a localização do encontro de Miles com Finn, apenas pedindo para que o Homem-Aranha seja poupado. No dia seguinte, Miles liga para Finn, pedindo para eles se encontrarem na Trinity Church. E Finn, mesmo desconfiada, aceita. Então eles se encontram e discutem por todas as mentiras que um contou para o outro. Miles diz que entende os motivos dela e que quer ajudar a parar a Roxxon, mas não da forma que o Underground está fazendo, com violência e arriscando inocentes. Apesar das diferenças, os dois pareciam começar a se entender. Mas o momento é interrompido quando o sentido aranha de Miles começa a apitar. Dos céus, saindo de uma aeronave, surge o Rhino, com uma armadura melhorada pela Roxxon. Algo modificado para resistir aos choques elétricos do novo Homem-Aranha. Ele não tinha sido entregue às autoridades quando os Homens-Aranha o derrotaram, mas sim foi recrutado pela Roxxon. Então, pegos de surpresa, Miles e Finn são nocauteados e capturados. Quando Miles retoma consciência, Simon Krieger estava diante dele, se dizendo decepcionado pelo Homem-Aranha se opor a Roxxon. Miles e Finn foram levados para a instalação principal da Roxxon e agora eram prisioneiros. E Krieger diz que estava interessado nos poderes do novo Aranha, dizendo que aquilo era uma bioengenharia muito interessante e quem sabe, entendendo ele melhor, Krieger poderia ter lucro com as habilidades do herói. Depois disso, Krieger sai dali e manda os seus soldados fazerem Finn contar onde estava o uniforme roubado.
e eles começam espancando Miles Morales. Mas os golpes vão fazendo Miles ficar completamente energizado, até que ele libera aquele acúmulo de energia numa pequena explosão de novo, nocauteando os inimigos, se libertando e libertando o Finn da sua prisão. Desse jeito, Miles e Finn começam a procurar por uma saída daquele lugar. E no caminho, eles passam por um corredor onde escutam uma conversa entre Krieger, Rhino e o Gatuno. A pessoa que Aaron estava se comunicando e a quem revelou sobre o encontro de Miles e Finn era o próprio Simon Krieger. Então foi por causa do Gatuno que Miles e Finn estavam naquela situação. Mas Aaron se sente traído. Ele não queria que o sobrinho fosse capturado também. Ele exigiu que apenas a Tinkerer fosse levada. Então Aaron ordena que o Homem-Aranha seja libertado. Mas Krieger se recusa a atender essas exigências, vendo no novo Aranha um potencial para deixar a cidade na sua mão. Aaron ameaça contar para as autoridades tudo o que sabe sobre as atividades ilegais da Roxxon, incluindo a morte de Rick e o uso irresponsável e as doenças que vêm com o Nuforme. Mas Krieger diz que o Gatuno não vai falar nada, porque se ele fizer isso, ele vai acabar sendo preso também. Miles não consegue acreditar que o seu próprio tio o entregou, mas aquele não era o momento para pensar nisso. Miles e Finn precisavam se concentrar em fugir dali. Eles seguem em frente e chegam no laboratório pessoal de Krieger. E ao analisar o seu computador, a dupla encontra evidências concretas que podem ajudar a expor a Roxxon. Só que eles são interrompidos quando o Rhino aparece atravessando a parede mais uma vez e trazendo soldados armados com ele. O novo traje da armadura do Rhino lhe dá uma imunidade aos poderes elétricos do Aranha. Então o herói vai ter que usar uma estratégia diferente para derrotá-lo dessa vez. Só que com a Tinkerer do seu lado, tudo fica mais fácil. E assim, juntos, eles derrotam o Grandalhão. E Miles pede para Finn manter o Rhino imobilizado, enquanto ele volta e pega as provas contra a Roxxon. O problema é que o Rhino começa a provocar Finn, dizendo que a culpa da morte de Rick foi dela. Enquanto isso, Miles pega as evidências contra Simon Krieger, mas encontra também um registro indicando que o reator do Nuforme do Roxxon Plaza, que tinha sido roubado por Finn, tinha sido atualizado. E graças a essa atualização, se Finn seguir com o plano dela de destruir o prédio usando o Nuforme, não só o Roxxon Plaza, mas todo o Harlem seria destruído. O problema é que Miles não tem tempo de dizer isso para Finn, porque ela acaba caindo nas provocações do Rhino e avança para matá-lo. Miles a impede de cometer esse crime, e no processo os dois caem num trilho de trem do subterrâneo. Isso foi a gota d'água para Finn, que espanca Miles enfurecida, o culpando por destruir a ponte, por destruir o seu laboratório e a fazer ser sequestrada. Miles tenta falar para ela do reator, mas Finn não dá ouvidos e só diz que se ele se aproximar dela de novo, ela vai matá-lo. Miles tenta um pouco mais, dizendo que eles são praticamente família, mas Finn responde que a sua família morreu naquele reator. E assim, ela vai embora. Miles liga para Ganke e o seu amigo o ajuda a voltar para casa. Só que Miles estava bastante machucado, tanto que nem conseguiu tirar o seu traje antes de entrar em casa. E enquanto Ganke vai pegar uns panos e uns antibióticos, Rio Morales aparece, querendo saber o que estava acontecendo, e vê Miles vestido de Homem-Aranha. Assim, Miles conta toda a verdade para sua mãe. Depois de um tempo de conversa, Rio agora sabia de tudo. Sobre Finn, sobre o Underground, sobre as ações ilegais da Roxxon e, principalmente, sobre o seu próprio filho ser o novo
Homem-Aranha. Ela fica chateada por Miles não ter contado isso pra ela antes. Mas, apesar de tudo, Rio tá orgulhosa dele. E diz que Miles tá cada vez mais parecido com o seu pai. Então Rio decide ajudá-lo. E, ao lado de Ganke, ela pretende organizar uma evacuação do Harlem, enquanto Miles tenta impedir que Finn exploda o Roxxon Plaza. E, consequentemente, todo o seu bairro. Agora recuperado, Miles volta para as ruas. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ele é atacado de surpresa e nocauteado pelo Gatuno. Ao retomar a consciência, Miles estava numa estação de metrô abandonada e preso num campo de força. Esse era o esconderijo do Gatuno. O seu tio Aaron o sequestrou por preocupação. Ele não quer que Miles arrisque a sua vida e acabe morrendo no meio desse conflito. Então Aaron prendeu Miles ali para esperar a poeira baixar. Ele não se importa com esse conflito entre a Roxxon e o Underground. Aaron nunca quis que Miles se envolvesse nisso e ele não o entregou. O acordo com Krieger era só a Tinkerer. Aaron não quer perder o sobrinho, como perdeu o irmão. Mas Miles não pode só ficar ali esperando. Ele fez um juramento. Ele é o Homem-Aranha e tem a responsabilidade com Nova York. Sendo assim, ele usa os seus poderes elétricos para destruir o campo de força e vai para cima do tio. Desse jeito, Homem-Aranha e Gatuno, sobrinho e tio, se enfrentam. A luta é bastante complicada. O Gatuno tinha várias tecnologias e Miles tinha suas habilidades. Mas nenhum dos dois queria estar fazendo aquilo. E mesmo o senso de proteção de Aaron o estar motivando nesse momento, o senso de responsabilidade de Miles fala mais alto. E no final, o Homem-Aranha é o vencedor. Miles consegue imobilizar o seu tio Aaron, e o Gatuno se desculpa por tudo que fez. Ele não quer que Miles o odeie e se afaste, da mesma forma que aconteceu com ele e Jeff. Miles também não quer isso, mas ao mesmo tempo ele não pode fazer o que o seu tio quer e simplesmente dar as costas para aqueles que precisam da sua ajuda. Sendo assim, Miles vai embora, deixando seu tio para trás. Então, voltando e retomando a sua missão principal mais uma vez, Miles segue os rastros de Finn até chegar no antigo museu de ciências da Oscorp. Ali dentro, ele vai até o local onde o antigo projeto de ciências deles foi feito na infância. E no caminho, inclusive, ele se lembra da feira de ciência e como junto de Finn eles venceram com o seu projeto. Nesse dia, inclusive, Miles chegou a esbarrar num jovem Peter Parker, que na época ainda era só um aluno do Dr. Otto Octavius. Eles nunca pensaram na época que um dia seriam amigos, muito menos uma dupla de Homens-Aranha. Naquela época, dentro do museu, Miles e Finn encontraram Rick, orgulhoso do trabalho da dupla. E assim, os três tiraram uma foto para registrar o momento. No presente, Miles olhava a mesma foto, mas ele interrompe essas lembranças para pegar o uniforme que estava acoplado naquele mesmo conversor de energia que ele e Finn criaram anos atrás. Mas Finn estava ali também, e ela impede o Homem-Aranha. Miles tenta contar para ela o que vai acontecer se ela explodir o Roxxon Plaza, mas Finn se recusa a ouvir mais uma vez. E vai embora com o uniforme, deixando Miles para enfrentar os seus capangas do Underground. Ao derrotar todos e sair dali no meio de uma tempestade bizarra, cheia de névoa, Miles tenta falar com Ganke, que diz que eles não estão conseguindo realizar a evacuação. Então pede para se encontrarem na mercearia do Theo. O Aranha volta para o Harlem e acaba com vários integrantes do Underground e soldados da Roxxon no caminho, até encontrar Rio, Ganke e outros civis que se protegiam. O problema é que impactos começam a ser sentidos ali. A Tinkerer já começou a sobrecarregar o reator de uniforme.
Nesse momento, um soldado da Roxxon, que tinha sido desacordado pelo Aranha, desperta e se prepara para atirar, mas o Gatuno surge, finalmente para ajudar. Aaron diz pro Homem-Aranha ir cuidar disso tudo, enquanto ele vai ficar ali e ajudar na evacuação. E até Rio concorda. Assim, Miles Morales segue até o Roxxon Plaza. Ao chegar, Finn estava terminando de acoplar o Nuforme sobrecarregado no reator, quando Miles aparece e a ataca. Miles finalmente fala para Finn que Simon Krieger alterou o reator e que, se Finn seguir com o seu plano, ela não vai só explodir o Roxxon Plaza, mas também todo o Harlem. Só que Finn não acredita nele, e então uma luta entre os antigos amigos se inicia. A luta os leva para dentro do prédio, e mesmo que nenhum deles queira fazer aquilo, eles não voltam atrás. Até que Miles consegue imobilizar Finn, ao mesmo tempo que tentava interromper o reator. Mas aquilo já estava ficando crítico, e o impacto começa a danificar o prédio de forma praticamente irreversível. Mesmo com o prédio parcialmente destruído, a luta recomeça, com os dois lamentando por ter chegado nesse ponto, mas ao mesmo tempo com nenhum deles disposto a recuar. Até que, no meio da luta, o próprio Simon Krieger fala através de um comunicador. Ele admite que alterou o reator e que espera que a Tinkerer consiga concluir o seu plano de destruir o Roxxon Plaza, porque com isso ela vai explodir o Harlem inteiro. E isso só vai aumentar a reputação da sua empresa, sendo uma vítima de um ataque terrorista. Se bobear, a reputação deles vai crescer tanto que não vão mais se limitar apenas a um prédio ou um bairro. Eles vão dominar toda a cidade. Assim, Finn finalmente entende o que está acontecendo, mas sendo teimosa, ela não desiste de continuar lutando. Então ela pergunta por que Miles não desiste. E ele diz que é porque ele é o Homem-Aranha. Assim, depois de muita luta, o Homem-Aranha finalmente é o vencedor. E Finn tem o seu equipamento de Tinkerer completamente danificado. Caída, ela olha para o reator, que finalmente entra num estado crítico e começa a destruir tudo por ali. Nesse momento, Finn entende os erros das suas ações e um tremor acontece, a fazendo cair do prédio para uma morte certa. Mas mesmo depois de tudo que passou, Miles a protege usando seu próprio corpo para amortecer a queda dela. Com Finn desacordada, tudo num estado crítico, Miles completamente machucado e perdendo a sua máscara na queda, ele se aproxima do reator e usa os seus poderes elétricos para absorver toda aquela energia. A energia era muito forte, mas Miles, mesmo sofrendo, consegue absorver tudo. O problema é que era muita coisa, e Miles não conseguiria conter tudo no seu próprio corpo por muito tempo. Nesse momento, os civis começam a se aproximar e Miles pede para Finn, que despertava, para levá-los para longe, porque ele não vai aguentar mais. Percebendo o que estava em risco ali, por sua própria culpa, Finn toma uma decisão. Ela pega e segura Miles e usa o que sobrou dos seus equipamentos para pular o mais alto que pode. Assim, no céu, Finn deixa que Miles libere toda aquela energia. E ali, tudo explode. Assim, Finn se sacrifica para salvar todo o Harlem. Finn morreu na explosão, mas Miles consegue sobreviver e cai de uma altura extremamente alta, voltando para as ruínas do Roxxon Plaza. Rio e Ganke vão socorrê-lo, e Miles, com a sua resistência super-humana, sobrevive, mas estava extremamente ferido e triste pela morte da sua amiga.
Nesse processo, todos os civis ali viram o rosto de Miles. Viram que quem estava por baixo daquela máscara era só um garoto do Harlem. Então eles pegam a sua máscara e a devolvem pro herói. Rio Morales coloca a máscara no rosto do próprio filho e ele se levanta. E enquanto a imprensa chegava para cobrir o que aconteceu, um dos civis ali, o mesmo artista que estava pintando o Homem-Aranha na parede no início da história, diz para que Miles vá embora, porque eles vão proteger o seu segredo. E quando a repórter pergunta quem era ele, o homem diz que aquele é o seu herói. O herói do Harlem. Aquele era o Homem-Aranha. 4 semanas depois, Simon Krieger é preso. Isso porque Aaron Davis decidiu se entregar e revelar para as autoridades tudo o que sabia sobre a Roxxon. E graças à sua cooperação, pode ser que a pena que Aaron cumpra na prisão seja reduzida. Agora, Miles anda pelo bairro, se sentindo completamente em casa. O povo do Harlem agora admira e respeita o novo Homem-Aranha, que inclusive ganha o seu próprio espaço na arte da parede ao lado do Aranha original. Mais tarde, Miles Morales encontra Peter Parker, que estava de volta na cidade. E Peter diz que adora aquele seu traje, enquanto Miles, muito mais confiante e à vontade agora, finalmente consegue beber o seu café de cabeça para baixo também. Miles pergunta se as coisas ficam mais fáceis com o tempo. E Peter responde que algumas coisas sim, mas outras nunca. Então Miles comenta que a Roxxon fez aquilo no Harlem porque o povo da periferia é considerado descartável pelas grandes corporações. E ele estava disposto a fazer com que qualquer um que agir como Simon Krieger pague por isso. Então nesse momento, sirenes são ouvidas. Tava na hora dos Homens-Aranha entrarem em ação. 2 Homens-Aranha, que podem ter o mesmo título, o mesmo juramento, mas cada um é único e necessário. E independente de qualquer coisa, os 2 são grandes super-heróis. Tudo agora estava indo bem. Tudo tinha terminado. As ameaças tinham sido controladas. E enquanto a Roxxon pagaria pelos seus atos, Peter Parker e Miles Morales continuariam protegendo Nova York. Só que enquanto tudo isso acontecia, Norman Osborn, na Oscorp, estava cansado de esperar pela recuperação total do seu filho, Harry Osborn. E mesmo com as ressalvas do seu médico, o Dr. Kurt Connors, ele ordena que Harry seja liberado do tubo onde estava, agora mesmo. E é desse jeito que termina a história. Então é isso. Esse é o fim por enquanto de toda a história envolvendo esse universo dos games do Homem-Aranha. Mas logo a sequência deve chegar para continuar e abordar ainda mais as pontas soltas. E quando Marvel's Spider-Man 2 chegar, isso vai ser história para outro vídeo. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.